Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espírita Francisco de Assis, hoje, dia 5 de setembro de 2024. Nessa hora, nós estudamos essa obra, Diversidade dos Carismas, Teoria e Prática da Mediunidade, do Hermínio de Miranda. Nós estamos estudando o capítulo 14, que trata da aura, quer dizer, atmosfera espiritual de Allan Kardec, né? Que Kardec não usa a palavra aura, ele usa atmosfera espiritual. Mas aqui o Hermínio usa o termo aura, como André Luiz também usa. E nós vamos começar, porque nós estávamos lendo aqui, eu vou voltar um pouquinho, quando ele diz assim: para não expandir o nosso próprio estudo além dos limites, estamos procurando impor, tentarei um resumo das principais observações do competente autor inglês. O autor é o R. Budington, do livro dele, acho que é A Maravilha da Aura Humana, capítulo 8. Nós já lemos até o 9, o item 9, né? Hoje nós vamos começar no item 10. Mas antes da gente começar, eu vou pedir para a Verinha, você faz a nossa prece de abertura, minha amiga, por favor? Então, Senhor Jesus, estamos aqui nós mais uma vez reunidas através do estudo doutrinário, buscando aprender cada vez mais. Abençoa, Senhor, essa equipe encarnada, que os amigos espirituais possam nos envolver e que possamos estar receptivos aos ensinamentos da noite de hoje. Obrigada, Francisco de Assis, obrigada, Jesus Gonçalves. E a cada espírito colaborador dessa tarefa. Fica conosco, hoje, agora e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo. Item 10 diz assim: a aura não deve ser considerada como uma força cega. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. A aura não deve ser considerada como uma força cega, de vez que a consciência opera através dela, da mesma forma que operamos através do sistema nervoso. Achei muito interessante isso aqui. Quando ele diz assim, a aura não deve ser considerada como uma força cega, né? Porque vamos pensar o seguinte: o que é a aura? Ela não é um produto das vibrações do nosso pensamento, né? Dos nossos sentimentos. Então, essa atmosfera espiritual, né? que é a aura, ela é o resultado daquilo que nós pensamos e que nós falamos, do que vai no nosso coração, não é? Então, ele é um produto nosso. Por isso que ele diz que ela não deve ser considerada como uma força cega. Ela é o resultado do que vai no nosso íntimo, que se reflete para o universo, né? Para o universo. Então, ele diz aqui, discorrendo sobre as diversas cores da aura e seu significado, em termos de saúde física, e características de temperamento e caráter, olha só, discorrendo sobre as cores da aura e seu significado. Então, ele está querendo dizer o que aqui? Que as cores da aura, cada cor tem um significado. Mas uma coisa interessante que a gente deve lembrar é o seguinte: essa cor da aura não é como as nossas cores aqui, o nosso vermelho, o nosso marrom, o nosso verde, né? É uma cor que vem de dentro de nós. Então, ele está querendo dizer o seguinte: cada cor tem o seu significado. Discorrendo sobre as diversas cores da aura
e seu significado em termos de saúde física e características de temperamento e caráter. Então, conforme estiver a nossa saúde, a nossa aura pode ter um tipo de cor. Conforme tiver o nosso temperamento, aquele temperamento raivoso, a nossa aura tem que ter um tipo de cor. Conforme for o nosso caráter, a nossa aura tem um tipo de cor. Entendeu? Aí ele vai dizendo aqui, eu vou lendo isso devagarzinho, se a gente ler correndo, a gente deixa passar essas informações. Aí ele diz assim, Buntington nos oferece um amplo quadro classificatório que não nos parece necessário reproduzir aqui. Lendo isso aqui, aí a gente vai entender cromoterapia, que não é um tratamento espírita, mas é um tratamento espiritualista. Porque o tratamento espírita é apenas aquele da fluidoterapia, passe e água fluidificada. Né? E o esclarecimento, é claro, esclarecimento. Mas será que, estou agora fazendo ilações, será que quando um passe é aplicado em nós, será que essa energia que vem através dos benfeitores que se derramam sobre nós pode não ter um tipo de cor? Né? Porque nós somos energia. E essa energia, ela deve ter um padrão de cor, entendeu? Aí a gente entende a cromoterapia. Mas o que eu penso é o seguinte, em relação à cromoterapia. Eu tenho amigos cromoterapeutas, mas eu fico pensando se, talvez o cromoterapeuta usa também aparelhos. Se aquela cor que o cromoterapeuta apresenta no aparelhinho dele, que ele tem um aparelhinho, se ela realmente está em acordo com a cor espiritual, a que vem do plano espiritual. Então, eu entendo que, é lógico, o cromoterapeuta ele tem um aparelho que joga a cor. Negócio assim. Eu nunca vi o aparelho, mas eu sei que já me falaram. Será que o vermelho que sai do aparelho do cromoterapeuta, o amarelo dele, é o mesmo padrão de cor desse amarelo espiritual? É que eu acho que não. Eu acho que não. Porque aquele amarelo é gerado por um aparelho nosso, entende? E esse padrão de cor que vem do ponto espiritual é outro padrão de cor. É como a pessoa, às vezes, bota o vermelho ou o azul na reunião mediúnica, né, para manter um. Eu já vi casas que não tinham a lâmpada vermelha, então pintava a lâmpada de vermelho. Outras enrolavam a lâmpada num papel vermelho. Nessa, então, são comparações. Sim, o próprio tratamento é aquela luz azulada, né, arroxeada. É, Quer dizer, supõe-se que aquilo traz, ninguém sabe, é uma coisa máquina material física, aqui da Terra. material da Terra. Será que esse violeta Violeta é o violeta. tem até. Aí eu fico, né, a gente vai começando a entender certas coisas. Tem um grupo espiritualista, se eu não me engano, salvo engano, seria da chama azul, um negócio assim. É outro ramo oriental. Então, eles têm as entidades deles, e eles chamam da chama azul, um negócio assim. E eles trabalham com essas cores.
do plano espiritual, né? Então, esse tipo de coisa que eu fico pensando, será que quando a casa, eu já vi, eu estou dizendo uma coisa que eu já vi, usa, a Verinha deve estar entendendo o que eu estou falando, pinta a lâmpada de verde, lembra, Verinha? A lâmpada pintada de verde, será que essa tinta que pintou a lâmpada de verde é esse verde? Entendeu? Mas, aí a gente, conforme ele vai dizendo aqui, você percebe que tem realmente um tratamento feito através de cores. Não é tratamento espírita, é trabalho espiritualista. Mas você não pode o quê? Desconsiderar que existe. Entendeu? Dentro do espiritismo, a gente não estuda isso. Ninguém estuda cromoterapia, e não é para estudar. Mas a gente sabe, isso não vai levar a gente a ignorar que existe esse tratamento. Uma apometria também, né? Então, eles aqui, discorrendo sobre as diversas cores da aura e seu significado em termos de saúde física e características de temperamento e caráter, Banditon nos oferece um amplo quadro classificatório que não nos parece necessário reproduzir aqui. Uma de suas observações sobre as sessões mediúnicas, contudo, é o que se diria imperdível, está apresentada da seguinte maneira: se a harmonia prevalece entre os componentes do grupo, as cores se mesclam, mas se verificar uma lacuna entre dois participantes, eles devem ser deslocados até que a falha desapareça. Então, ele está querendo dizer o seguinte: se o grupo todo está harmônico, tá, as cores vão se mesclar, não é das pessoas, vão se misturar, porque é a cor que representa o caráter, a cor que... Então, cada um tem a sua cor. Mas se o grupo está harmônico, vamos pensar se as cores de cada um são cores suaves. Elas se mesclam. Mas se alguém no grupo está em desarmonia, essa mescla de cores já não vai acontecer. Então, o que eles dizem? Que aquele, e a gente também já ouviu isso dentro da doutrina, que aquele participante que está dissonante, ele é o quê? Isolado. Não é isso que a gente aprendeu? Ele é isolado. É isso que o escritor inglês, lá em 1800 e qualquer coisa, já falava sobre isso. Então, a gente vê que esse assunto não é um assunto que surgiu por volta da publicação do Livro dos Médiuns. Esse livro aqui, tudo bem, é do século XX, mais ou menos 1920, por aí. Mas essas coisas já... em 1911, ele nasceu em 1847. Então, a partir do final do século XIX e do século XX, isso já era colocado por um escritor inglês que não era espírita. Tudo bem que a doutrina já tinha sido publicada, o Pentateuco, mas ele não era espírita. Ele tinha pesquisa dele sobre isso. Então, você não pode ignorar, invalidar essas pesquisas. Inclusive, Kardec também lançou mão de muitos escritores, de muitos pesquisadores que não eram espíritas. Não vamos pensar que Kardec, não, só estudava espiritismo. Lembra, se eu não me engano, está aqui, só para a gente se colocar aqui dentro de umas coisas, que às vezes as pessoas falam coisas por aí, né? Aqui, quando Kardec, deixa eu ver, ele diz assim, ó, no final do capítulo do Método, Livro dos Médios, final do capítulo 3, que é da parte primeira. Quem quiser pegar aqui, lá no final do capítulo 3 do Livro dos Médios, Kardec vai dizer assim:
Isto, pelo que nos diz respeito, os que desejam, ele diz assim, isto é o penúltimo parágrafo, final do capítulo 3, final da questão 35. Ele diz assim, ele apresentou alguns livros da codificação, o que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médios. Depois ele diz assim, isto, pelo que nos diz respeito, tá? Os livros que ele apresentou. Os que desejem tudo conhecer de uma ciência devem necessariamente ler tudo o que se ache escrito sobre a matéria, ou pelo menos o que haja de principal, não se limitando a um único autor. Devem mesmo ler o pró e o contra, as críticas como as apologias, inteirar-se dos diferentes sistemas, reparem, inteirar-se dos diferentes sistemas, a fim de poderem julgar por comparação. Por esse lado, não preconizamos nem criticamos obra alguma, visto não querermos de nenhum modo influenciar a opinião que dela se possa formar. Trazendo nossa pedra ao edifício, colocando-nos nas fileiras. Somos mais um, né? Não nos cabe ser juiz e parte, não alimentamos a ridícula olha só, não alimentamos a ridícula pretensão de ser o único distribuidor da luz, tá? Não alimentamos a ridícula pretensão de ser o único distribuidor da luz. Toca ao leitor separar o bom do mal, o verdadeiro do falso. Em nenhum momento ele diz que só estudem a doutrina, porque só na doutrina tem verdade. Ele não disse isso. Ele disse, não estou aqui, né? Não estou me colocando de forma ridícula, tá? Então, ele deixou claro aqui que, né, como ele usa o termo, né, não alimento a ridícula pretensão de ser o único distribuidor da luz. Então, ele está mostrando o quê? Outros já fizeram pesquisas maravilhosas, já trouxeram informações. Então, tem muita gente dentro da doutrina que precisava ler esse final desse capítulo 3 aí. Aí, ele voltando aqui, né? Voltando ao Hermínio, se a harmonia prevalece entre os componentes do grupo, as cores se mesclam. Mas se verificar-se uma lacuna entre dois participantes, quer dizer, uma desarmonia, eles devem ser deslocados até que a falha desapareça. Isso é a posição do escritor em inglês, não era espírita. Mas você vê que bate o que a gente estudou. Aí continua aqui, Hermínio. Se as cores se recusam a mesclar-se, se as cores se recusam a misturar-se, é melhor que os participantes desarmônicos se retirem do grupo. Ou então os resultados serão insatisfatórios. Então, o que você deduz? Que a cor não se mescla quando elas são antagônicas. Quando elas são antagônicas. Então, se um está pensando em coisas boas, o outro está pensando em coisa má, você sabe que isso pode acontecer numa mesa mediúnica, no meio da equipe, né? Às vezes o companheiro chega aborrecido, chega com isso, com aquilo, e a coisa não funciona. Está vendo o quê? Um desnível aí dentro. Então, essas cores da atmosfera espiritual, da aura, não vão se mesclar do grupo. Então, é melhor que aquele companheiro seja afastado. Aí diz aqui, a aura de um novo participante pode anular completamente resultados positivos obtidos de outras vezes em que ele não se achava presente. O que eu entendi, sabe? Você tem um grupo bem harmonizado, mas, de repente, você introduz alguém no grupo de forma inopinada, vamos dizer assim, né?
Porque para alguém fazer parte de um grupo, esse alguém tem que se preparar bem. Vamos imaginar assim, você tem um grupo que já está trabalhando junto há uns 15, 20 anos. E, de repente, você diz assim, vamos trazer um companheiro novo. Alguém que, às vezes, também não tem ainda uma ligação. Porque vamos dizer que seja o seguinte, vou pensar aqui. Aqui eu tenho alguns companheiros. Eu vou botar assim, Verinha, Carmen, Márcia, Denise, Eloá, trabalham na mesa há muitos anos. Ana Constantino é trabalhadora da casa de um outro setor, mas ela é trabalhadora da casa. Vamos dizer que ela trabalhe na fluidoterapia da casa. Em outro grupo, trabalha na mediúnica. Ela já trabalha há muito tempo na casa. Ela está saindo do trabalho. Aí ela fez um estudo para ser da mesa mediúnica, aquela coisa toda. Aí ela é trazida para casa, para o trabalho mediúnico. Mas ela é da casa. Ela já está estudando na casa há muito tempo. Ela é amiga, companheira do restante do grupo. Então, a desarmonia não vai ser grande. Entendeu? Porque ela é trabalhadora da casa. Ela é uma pessoa que participa dos trabalhos, dos estudos da casa. Inclusive, ela aplica passe no pão da mesa da reunião mediúnica. Não é quando o pessoal, a equipe mediúnica, está assistindo palestra pública, ela aplica passe esse pessoal. Então, existe uma ligação entre elas, ela e a equipe mediúnica, mesmo ela não sendo mediúnica. Mas vamos dizer que a Ana Constantino fosse alguém que não fizesse parte da casa. Está chegando agora na casa. Tem um mês de casa. Aí ela fez um cursinho lá rápido e alguém pegou e colocou ela na mesa mediúnica. Não é diferente? É diferente. Então, de repente, a introdução dessa pessoa do trabalho mediúnico pode vir a trazer o quê? Uma desarmonia para o trabalho. Por isso ele diz aqui, a aura, quer dizer, toda vez que fala de aura, a gente lembra de atmosfera espiritual, tá? A aura de um novo participante pode anular completamente resultados positivos obtidos de outras vezes em que ele não se acha presente. Se é esse segundo caso, alguém que está chegando na casa há pouco tempo, entendeu? Que fez um cursinho rápido, relâmpago lá na casa, ou nem fez, e alguém do trabalho, direção da casa, eu trouxe fulano para trabalhar na mesa, porque ele é um médium, já vem de outra casa, já trabalhou lá na outra casa, pimba, coloca ele ali. É um estranho no ninho. É um estranho no ninho. E isso pode trazer uma desarmonização. Ao contrário de, como eu falei, do primeiro exemplo que eu dei, de alguém que é da própria casa e que tem integração dentro do trabalho. Aí ele diz aqui, por outro lado, dois médiuns aparentemente do mesmo tipo, aparentemente, né? Tipo, dois psicofônicos, nem sempre intensificam o fenômeno. Eles são ambos psicofônicos, mas pode ser que ambos não tenham a mesma capacidade de produção de fenômeno. Às vezes, um é aquele médium que dá muitas comunicações, e o outro é aquele que dá uma comunicação por reunião. Já não vimos isso no trabalho? Um que é muito possante e outro que é devagarzinho. Um espírito amigo de Cora Tapon, e que se identificava como Benjamin Franklin, está dizendo, Cora Tapon deve ser a médium. Esse espírito se dizia, ninguém sabe se é verdade, chamar-se Benjamin Franklin. Todo mundo sabe quem foi Benjamin Franklin, né? Aquele da chavezinha, né? Então, na linha lá da pipa, então isso aqui declarou que isto, às vezes,
é devido ao fato de que um deles, um dos médios, produz uma energia elétrica, ao passo que do outro ela é fosfórica. Então, ele dizia que talvez essa seja a diferença entre um médio ser muito produtivo e outro ser mais devagar. Eu comparo muito isso. Não sei, Verinha deve lembrar bem, né? E lá também. Jaqueline Queiroz, lembra como ela era, né? Muito volumosa nesse aspecto? Enquanto, às vezes, outros médios da nossa mesa eram, né, separados, podem produzir fenômenos de natureza semelhante, mas juntos neutralizam-se mutuamente. Então, de repente, aquele que é muito forte neutraliza, diminui a capacidade do outro, e o que é muito lento pode diminuir a capacidade do forte. Então, um atrapalhar o outro, né? Aí ele diz aqui, devo acrescentar que a mixagem das cores, mixagem é essa mistura, né, das cores, deve ter sido observada e comunicada a Budton, pela sua esposa, das inúmeras experiências que realizou com ela, que dispunha desse tipo de faculdade. A esposa dele era uma médium. No meu entender, a observação faz sentido. Cada um de nós tem uma vibração própria, que a visão dos sensitivos, dotados da faculdade específica, pode traduzir-se em cores diversas. E eu sei que eu tenho isso, porque é uma palestrante que eu já até falei para vocês, ela teve, esqueci o nome dela agora, ela até tem um CD de músicas muito bonitas, né? E ela psicografou livros. É a Marielza? Não, 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 ela é bem antiga. Eu esqueci o nome dela, eu tenho o CD dela. Ela trabalhou ou fez pesquisas sobre a Senira Pinto. Esqueci o nome dela, depois eu vou até pegar. E uma vez, quando ela ia fazer palestrante, e eu era a direção de mesa. E, faltando, e nós chegamos junto mais cedo na mesa, ficamos conversando, eu e ela ficamos conversando, uma do lado da outra, conversando. Aí, olhando o preparo, né? Nós conversamos 20 minutos. Aí eu me preparo, fiz a prece, passei a palavra para ela. E aí ela começou a se apresentar, falar da casa, aí ela virou e disse assim, inclusive, ela disse assim, eu estou aqui do lado da Rose, e, meu Deus, ela falou como se ela tivesse com calor, entendeu? Meu Deus, é tanta energia que sai. Aí minha filha, que estava na segunda fileira, falou baixinho para o meu sobrinho, que estava do lado dela também. E eu escutei. Bom, Carolina, você falou isso para mim. Minha mãe é mulher vulcão. É a mulher vulcão, entendeu? Então, eu sei que eu tenho essa. Quer dizer, hoje nem tanto, mas essa energia, ainda passa um pouco, essa energia, sabe? Essa coisa. Muito, muito. Tanto que eu trabalhei muitos anos no tratamento espiritual, lá dentro da salinha, né? Trabalhei muitos anos lá. Não naquela primeira sala, na outra sala, que dá o pasto. Eu trabalhei muitos anos lá, por causa dessa energia. Aí depois o Bira estava precisando de gente lá da mediúnica, eu fui para a mediúnica. Mas eu trabalhei muitos anos lá. Então eu sei que eu tenho essa produção energética, hoje já mais deficitária, mas ainda tenho. Eu mesmo sinto às vezes, entendeu? Eu mesmo sinto às vezes. Aí eu mesmo, tipo assim, digo para mim, calma, baixa um pouco a vibra, baixa um pouco, que eu mesmo às vezes sinto. Quando está tudo bem comigo, estou bem equilibrada, não estou por de saúde nem nada, e eu começo a fazer um trabalho, eu sinto a coisa vindo, sabe? Assim. E eu não sei se alguém potencializa, eu acho que nem precisa, tá? Porque você acha que. Eu sinto a vibração, aquela coisa, a produção muito grande, né? Então, dizer que cada um de nós tem uma vibração própria. Já tem outras pessoas que são tranquilinhas, como a Ana Constantina, tranquilinha, né? Cada um tem o seu jeito de ser. Sabe, aquela coisa? Eu não, é aquela.
dizendo assim, pelo que ela passa, pela aparenta, né? A Tânia, né? Lembra que é a Tânia lá do CIOI? Vocês conhecem a Tânia? Muito. É uma baixinha lourinha. A Tânia, meu Deus, é aquela coisa, né? Eu fico olhando assim, eu sinto que eu sou totalmente diferente da Tânia. Essa forma de ser, é a Tânia tranquilinha. Não sei se ainda trabalha na mesa mediúnica do Paulo Brandão, mas foi da nossa mesa uma pancada de anos, né? Então, se eu colocar um pano do lado do outro, você vai perceber. Tânia, sabe? Zen. Eu sei, eu nunca tive nada, nada. Então, isso aqui, cada um de nós tem uma vibração própria e a visão dos sensitivos dotados de faculdade específica pode traduzir-se em cores diversas. Então, o sensitivo, ao observar nossa atmosfera espiritual, ele vai ver esse manancial de cores, né? Não é de se admirar que certas vibrações não se combinam entre si e que outras se oponham ou se anulem mutuamente. Lembrando que nós somos o quê? Individualidades. Ninguém é igual a ninguém. Todos nós que lidamos com a mediunidade em ação, sabemos que há pessoas que, introduzidas no grupo mediúnico, podem paralisar e neutralizar os melhores médiuns, ainda que voluntária ou inconscientemente. Então, você pode fazer com que a outra, de repente, a pessoa vem, é introduzida num grupo, e ela traz essa carga de energia, ela pode dar um choque, e aquele que é mais devagarzinho, entendeu? Ficar quase como que congelado. Ao mesmo tempo, também pode o quê? A pessoa é aquela pessoa, né, tranquilinha. De repente chega alguém, aí a pessoa, né, até se anima. Também pode acontecer. Você pode diminuir a vibração de alguém pelo impacto, a pessoa se sente assim, ou pode até dar uma injeção de ânimo naquele que a pessoa olha, nossa, fulano para, fulano, né? E aí você vai nessa também. Você diz, não, é legal isso. Então também funciona das duas maneiras. Aí ele diz assim, comigo mesmo, aí é o caso que o Hermínio vai contar dele, comigo mesmo ocorreu coisa parecida. Fui convidado, certa vez, para presenciar o trabalho de certa senhora, que andava muito em evidência pelas suas manifestações ditas mediúnicas. Aí, eu gosto desses textos assim, né? Olha como ele dá uma criticadazinha aqui, né? Ditas mediúnicas, né? Com muita inteligência. Em contato com seres interplanetários. Né? Sem que houvesse o menor esforço negativo. Olha, eu amo isso. Olha só. Sem que houvesse o menor esforço negativo de minha parte, pelo contrário, eu estava interessado em observar a coisa, com absoluta isenção. A moça não conseguiu praticamente nada naquela noite. Na noite que ele foi observar, ela não conseguiu falar com nenhum ser interplanetário. Eram óbvios seu desapontamento e a perplexidade e o mal-estar dos demais circunstantes, habituados às palestras, os misteriosos seres invisíveis. A plateia estava decepcionada, porque toda noite que tinha reunião, eles conversavam, os seres interplanetários. Né? Justamente nesse dia que o Hermínio foi, não teve ser interplanetário lá. Aí ele diz aqui, bem como meu próprio constrangimento, ele também ficou constrangido. Devo ter deixado, olha só, devo ter deixado entre eles uma impressão horrenda de pé frio, porque justamente na noite que eu fui, os seres interplanetários não apareceram. Aí ele diz assim, prefiro concluir com Banditon que as nossas cores não se misturaram de jeito nenhum, que a cor dele não se misturou com os seres interplanetários, nem com a equipe mediúnica, porque eles não apareceram. Então ele ficou assim, caramba,
As minhas cores não bateram com as cores deles, aí eles não se apresentaram. Muito interessante isso aqui. Aí ele diz aqui, é precisamente por causa da necessidade de uma harmonização entre as auras que Budton lembra que os espíritos estão constantemente a advertir quanto ao uso de drogas, álcool, alimentação inadequada e todos os hábitos, enfim, que aviltem a mente ou esgotem os nervos. Então, ele está falando isso. Pessoa que faz muito uso de álcool, de drogas, de alimentação inadequada, ou que tenha hábitos que não são muito evangelizados, isso pode afetar as cores da tua atmosfera espiritual, da tua aura. Aí ele diz aqui, a aura, acrescenta ele, está indissolúvel, indissoluvelmente ligada a todos os órgãos do corpo, do qual exala como o perfume de uma flor. Então, ela sai, a energia, essa energia que é a aura, ela sai do nosso íntimo, ela sai do nosso corpo, ela sai de cada órgão do nosso corpo, essa energia. Então, quando você faz uso de uma substância que não é adequada, de uma alimentação que não é boa, ou tem atitudes que não são legais, isso afeta todo o complexo orgânico. E, é claro, vai se refletir o quê? Nessa energia que é liberada pelo seu corpo. Vocês já viram, eu me lembro, que às vezes a gente ia dar passe em pessoas que eram fumantes, e quando a pessoa, você estava dando passe na pessoa, o cheiro do cigarro ou o cheiro da bebida aumentava. Não sei se já aconteceu comigo. Uma vez eu dei um passe num rapaz, olha só que interessante. Rapidinho, que eu tenho um texto para mostrar. Ele era mecânico. Mecânico. Como mecânico, ele trabalhava com muita graxa, muito óleo. E a gente sabe que isso é produto químico, né? Graxa, óleo, essas coisas. Ele era mecânico. Realmente mexia muito com graxa, passava. Não. Eu fui dar passe nele, ele veio para casa. O rapaz estava limpinho, arrumadinho, perfumadinho, tudo bem. Fui dar passe nele. Quando eu terminei de dar passe nele, o cheiro que saía dele era terrível. Eu fui até conversar com outra pessoa, falar sobre isso, né? E eu não sabia, eu não conhecia. Eu disse. E quando ele chegou, inclusive fui eu que recebi ele na entrada, que eu era responsável pelo trabalho de terça-feira, não tinha aquele cheiro. No momento do passe, eu comecei a sentir. E eu fui depois conversar com a pessoa da direção da casa e falei, perguntar, esse rapaz faz uso de alguma substância, assim? Não, não. Aí eu, na rede, ele trabalha com isso, com tintas. Com tinta, é tinta, né? Trabalha mecânica, eu tinha uma oficina mecânica, com graxas, com óleo. Então, isso estava impregnado nele. Nele. No momento que eu dei o passe, o que aconteceu? Isso foi se liberando, foi saindo. E muito forte, né? Então, o fumante também. E vocês, nossa, meu Deus do céu, né? Eu trouxe aqui um texto, porque ela falou agora dessa questão, né, das drogas, do álcool, né? Que o Banditon, esse escritor inglês, que falou, que ele disse até que o Banditon escreveu que os espíritos, lembre-se que a mulher dele era médium, estão constantes. Os espíritos estão constantemente a advertir o uso de drogas.
álcool, alimentação inadequada e todos os hábitos, enfim. Deixa eu partilhar um texto aqui. Carmen, vou precisar da tua ajuda. Esse livro, eu já mostrei para vocês. É As Faces, Visível e Oculta do Alcoolismo, da Elizabeth Barbosa de Carvalho. Na parte segunda desse livro, há um capítulo, o grande livro da série das sensações. Carmen, você lê para a gente, lê devagarzinho, para a Tá, gente pegar bem o tá sentido bom, do texto. tá bom, tá bom. Então, As Faces, Visível e Oculta do Alcoolismo. Elizabeth Barbosa de Carvalho. É parte 2 do capítulo O Grande Arquivo da Alma, a Sede das Sensações. E ela diz assim: o perispírito é ponto de contato físico e espiritual. Assim, no caso de uma pessoa que bebe, um espírito desencarnado que seja viciado em bebidas alcoólicas poderá beber com essa pessoa, num contato corpo a corpo. Assim é que realiza o ato de beber e procura desfrutar das coisas deste mundo, mesmo sendo um morto. O viciado do além suga os vapores do álcool diretamente do corpo perispiritual do bebedor, já que ali fica acumulada a parte etérea da bebida, que, ao ser sugada de um tempero especial, tem um tempero especial, tem a mistura da energia vital do encarnado, que muito satisfaz ao prazer de um morto que insiste em continuar cultivando as sensações típicas da vida física. Para o alcoólatra desencarnado, ver alguém bebendo é pura tentação. Espíritos assim são considerados verdadeiros vampiros e, de forma singular, vampirizam bebedores encarnados e procuram desesperadamente a quem possa alimentá-los. Permanecerão nessa posição doentia de furto e vício até que se disponham a corrigir e tratar desse terrível desajuste em que se encontram. Qualquer pessoa que se perde na dependência alcoólica e morre em função da bebida, sem nunca demonstrar desejo de abandonar esse hábito, é candidato a se tornar vampiro no além. E que, do outro lado da vida, as garras da dependência penetram fundo no corpo perispiritual e se tornam infinitamente constrangedores. Isto devido à alta sensibilidade desse corpo, que já não tem mais a cópia física, que ajudava a amortecer e moderar o desejo. Para o alcoólatra desencarnado, a necessidade de beber se torna 100 vezes mais violenta. Caramba! 100 vezes mais aguda, 100 vezes mais insuportável. Se durante a vida física essa necessidade parecia incontrolável, na vida do além torna-se cruel. É nessa hora que se define dependente se esforçando no além para vencer o vício ou dependente se arrastando no além, em busca de parceiros com quem possa continuar bebendo.
O dependente não se liberta da dependência só porque morreu. Morte não é sinônimo de mágica, fazendo desaparecer nossos problemas. A população espiritual das regiões circunvizinhas à crosta terrestre está representada, na maioria, por espíritos que insistem em compartilhar da vida dos encarnados, associando-se aos que lhes são semelhantes em hábitos, gostos, pendores e condutas, conseguindo o que pretendem a partir das brechas que abrimos a eles. Nessa população invisível, grande é o número de espíritos aferrados ao hábito de beber. Que coisa isso aí, hein? Que coisa, né? Caramba! Eu achei uma Que coisa coisa! interessante. Ele diz aqui, ó, quando ele diz aqui, ó, é que do outro lado da vida, as garras da dependência penetram fundo no corpo espiritual, se tornam infinitamente constrangedoras. Isso devido à alta sensibilidade desse corpo, que é o corpo espiritual, que já não tem mais corpo físico, que ajuda a amortecer e moderar o desejo. Quer dizer, o nosso corpo físico, ele... Por isso que às vezes você diz assim, poxa, fulano, aqui na Terra, o encarnado, o cara bebe todas. Como é que o cara está sempre ali, ó. Não é? Tem aquele que bebeu um copo, já cai, já entrega para Jesus, você acabou. Mas tem aquele outro que bebe garrafas e garrafas, garrafas e garrafas. E por quê? Porque dependendo do que ele está falando, cara, o corpo físico dele aguenta a pancada. Quer dizer, um dia vai ficando mais fraco, mas o corpo tem uma capacidade de amortecer o álcool. Então, você conhece alcoólatras e alcoólatras, não é? Tem uns que caem qualquer coisa, tem outros que vivem uma vida toda bebendo, e você diz assim, ele diz sobre ele socialmente, tu sabe que é alcoólatra, mas ele tem uma capacidade orgânica que amortece a energia da bebida. Agora, depois que morre, isso acaba. Essa capacidade acaba, porque não tem mais corpo físico. E aí, olha o que ele falou. Ele falou que a tentação aumenta a pessoa desencarnada. A tentação é pior do que quando a gente acha que não. Nunca. Eu vou ver se semana que vem, se der, eu trago esse texto de novo, que hoje eu não estou podendo falar mais, para a gente ler novamente e pegando frase por frase, item por item, porque como o Hermínio falou aqui, esse tipo de coisa, imagina esse tipo de problema, ele vai afetar a tua atmosfera espiritual. Imagina como deve ser a atmosfera espiritual desses espíritos, dependentes químicos. Como é que deve ser a aura deles? Entendeu? Como é que deve ser? E isso não é só do alcoolismo, né? É também fumante. Por exemplo, vou fazer uma fofoquinha aqui. Nós temos um vizinho, né? Uma vizinha, que a gente vê pela janela. Você não vê aquela criatura sem um cigarro na mão. Sabe? Porque dizem que fumar dá prazer. Eu acho que aquilo, né? Sabe que você termina de um cigarro, apague daqui a pouco vem outro? Sabe? É compulsão. É compulsão. Agora imagina o perispírito dessa pessoa. O perispírito é aquele que usa metafetamina, crack, heroína. Não estou dizendo aquele que usou uma vez, não. Aquele foi um viciado mesmo, né? Esses nossos irmãos lá da Cracolândia. Imagina quando desencarnar. Como é que está o perispírito deles? E aí vem. Hoje, aqui na Cracolândia, você já houve outro dia até uma denúncia lá de uma mulher que ela tinha um bebezinho
ela entregou o bebê, ninguém sabe para quem, em troca de pedras de crack. Ela deu filho, não sabe para quem, nem por que iam fazer. Isso a gente está cansado de ver, né? Pessoas que entregam tudo. Quantos filhos dependentes já mataram mãe e pai, que chega em casa querendo o dinheiro e o pai e a mãe não dá? Ou então entram dentro de casa, roubam o que tiver dentro de casa, televisão, geladeira, assim, para vender, para conseguir o dinheiro para isso. E se o pai e a mãe não dão, eles são capazes de partir para cima, de matar para poder pegar um objeto que às vezes custa R$ 10.000 e trocar por uma pedra que vale R$ 5. Entendeu? Para ter aquele momento ali, encarnado. Desencarnando esse sujeito. Essa loucura que ele vive aqui encarnado, que ele é capaz de matar para ter uma pedrinha, isso potencializa 100, 200, 300 vezes depois que ele está desencarnado. Se aqui já é um desespero, uma dor terrível que o cara sente, que acho que dói o corpo dele todo, imagina o que ele não sente lá no plano espiritual. Entendeu? Então, a gente fica pensando, como será a atmosfera, a aura dessa criatura? Encarnada já não deve estar muito legal, devido, né, a muitos anos tendo vício, ou do cigarro, da bebida. A gente fala muito de cigarro e bebida porque são abertos, né, liberados, né? Qualquer um vai ali, compra uma garrafa de álcool e toma. Qualquer um vai ali, compra uma cigarra e toma. Não vou nem falar de cocaína, heroína, nada disso. Bom, encarnado, como é que já deve ser a atmosfera espiritual dele? E desencarnado, com esse sofrimento todo. Então, é sobre isso que ele falou aqui, que o Budton, escritor inglês, falou que os espíritos estão constantemente a advertir quanto ao uso de drogas, álcool, alimentação inadequada. Quem gosta de provar muita gordura, né? Comida muito apimentada. E todos os hábitos. Aquela pessoa que é muito agressiva, que é muito violenta, tem comportamentos inadequados, enfim, que aviltem a mente ou esgotem os nervos. Então, os espíritos estão sempre nos chamando a atenção para isso. Depois ele diz, a aura, acrescenta ele, está indissoluvelmente ligada a todos os órgãos do corpo, do qual exala como perfume de uma flor. Então, gente, esse texto da Elizabeth que nós trouxemos aí, né, é um texto muito importante. Então, semana que vem, quando a gente abrir essa aula, eu vou abrir com esse texto novamente, tá? Que é o grande, grande arquivo da alma, a sede das sensações, que é o perispírito. Eu vou abrir a aula com esse PDF, para a gente ler novamente. É um texto que merece a nossa leitura novamente. E a gente, desses detalhes, que ela mostra de uma forma, né? Pelo menos eu achei uma forma muito forte. Ela usou, ela traz isso de uma forma muito forte, detalhe por detalhe, né? Falo dessa ligação, desse problema do vampirismo. Isso é vampirismo. Vampirismo, né? Semana que vem vai ser dia 13. Tem sexta-feira 13, hein, gente? Olha aí, ó. 13/9. Não, 12, 12. Ah, é 12? 12. É verdade. É quinta-feira. Ah, é. 12/9, eu vou botar aqui. Iniciar, vou botar aqui, ó. Iniciar relendo o PDF. Eu acho que esse PDF aqui merece que a gente... Ó, e eu vou colocar aqui a data. Eu vou começar para a gente
reler novamente esse parágrafo que diz assim, ó, é precisamente por causa... Eu vou botar a data de início aqui, para a gente não perder essa... A gente vai começar lendo isso aí. É precisamente, né, por causa da necessidade, bota a data aí, 12/9, que aí a gente começa aqui, reler e analisa com mais calma, né, esse PDF aqui, que ele traz informações importantíssimas. E aí depois a gente vai, ele vai falando aqui também depois, ó, não há como evitar, portanto, que substâncias tóxicas ingeridas ou pensamentos desarmoniosos admitidos afetem substancialmente a aura. Então, não há como evitar que substâncias tóxicas, pensamentos desarmoniosos afetem, né? Afetem substancialmente a aura. Claro, claro que vai afetar a aura. Então, um assunto realmente muito interessante que a gente deve aprofundar. Porque tem uma coisa, muitos desses companheiros aqui, às vezes não têm uma desencarnação natural. Alguns buscam até o suicídio. Alguns se suicidam, né? Alguns se suicidam, porque, de repente, não conseguem mais obter a droga, ou então acabam se suicidando por uma overdose. Uma overdose. Não é que o cara queria se matar. Ah, ele tomou overdose porque ele queria se matar. Não. Ele já está tão dominado pela droga que ele quer potencializar a sensação. E aí ele toma a dose cavalar para potencializar aquela sensação. Só que o corpo dele não aguenta mais. É porque eles viram doentes mentais, né? Eles não Claro, estão. doentes Eles mentais. ficam. Então ele toma, ele quer potencializar aquela sensação. Por quê? Porque ele chega a uma altura da vida e a dose que ele tomava habitualmente já não traz a mesma sensação. Então ele vai aumentando a dose, vai aumentando para conseguir aquela sensação do início. Até que um dia ele passa a dar conta e aí o corpo não aguenta, tem a overdose. É o suicídio. É o suicídio. Se você fosse perguntar para essa pessoa, no momento que ela tivesse de consciência, você queria se matar? Ele vai dizer, não. Eu queria era ter aquela sensação máxima. Só que o corpo não aguentou e a pessoa acabou morrendo. É o suicídio, né? Então, gente, é muito interessante esse assunto, né? Muito importante para todos nós. Então, que a gente fique sempre muito atento a tudo isso, muito atento a tudo isso. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça. Agradecemos ao Senhor por essa oportunidade de estarmos aqui trocando essas vibrações, esses conhecimentos que ajudam a todos nós. E nós vivemos no mundo, né? Hoje, isso está aí, ó. Você vê os garotos de 13, 14 anos indo para as festinhas, pelo menos já cansei de ver. Cada um levando uma garrafa de bebida destilada. Vocês já viram isso? Os meninos vão pela rua, meninos e meninas vão pela rua, às vezes 13, 14 anos. O que é maior de idade entra no mercado e compra gin, e levam a bebida destilada para misturar com não sei o quê, para eles beberem nas baladas, nas festinhas. E desde cedo a criança se torna alcoólatra. Às vezes, quando chega aos 18 anos, já é um alcoólatra, né? E a gente sabe que o organismo, o fígado, nossos órgãos vão sentir. Então, eu vou dar uma paradinha aqui, vou passar para a Denise. Quando for mais, eu acho que mais 5h25, a gente está de volta, tá bom, Denise? Para o Eu estudo do gostaria de livro. fazer um comentário, Fala, Rose. Márcia. Então, no começo do curso, você deu um exemplo que eu achei muito interessante do grupo, né, da Casa Espírita. Eu, como me afastei do céu há 10 anos, quando eu retornei do zero. Eu tive que fazer tudo de novo, curso do passe, para voltar para os meus trabalhos. Todos os cursos eu tive que repetir. Eu acho
Achei muito importante. Eu não fui direto para os trabalhos, né? Isso é importante, sim. Isso é muito importante, né? Uma readaptação. Isso é muito bom. Isso. Uma reharmonização. É isso aí, gente. Então, um beijo para vocês. Daqui a pouco a gente está de volta, tá bom?